E ouvindo vocês. E quem Boa está aqui noite. também, eu acho que é Rosângela, uma Quem querida é minha. Rosângela? Qual é o nome dela? Abre essa câmera, Rosângela. Abre a porta, Mariquinha. Abre seu microfone. É uma querida, que bom que ela está aqui com a gente. Agora a gente está gravando mesmo, né? Então, boa noite a todas. Boa noite. Graças a Deus, o Senhor nos deu mais uma segunda-feira para estarmos aqui. E quantas bênçãos, né? O Senhor tem nos dado. E nós vamos iniciar com um cântico, tá? Lília tá me devendo, hein, Lília? Tá certo. Se eu não estiver bem preparada, aí eu falo. Eu vou avisar com antecedência, tá certo? Tá bom. Eu não sei, eu estava perguntando a Liana, essa música é um pouquinho antiga, mas eu vim com ela na mente. Mas aí a gente coloca. E eu não sei tocar bem, não. Já toquei muito bem, mas aí eu fui deixando de tocar, perdi o. Então a gente vai cantando. É assim mesmo. Vamos glorificar esse Deus que nos livra, né? Certamente essa semana, durante a semana que passou, a gente deve ter vivido muitos livramentos que a gente nem viu, né? Enquanto a gente dormia, enquanto a gente saía, enquanto a gente ia e voltava, Deus nos livrou de muitas coisas, né? Muitas vezes Deus não nos livra, mas Ele está conosco, passa pela fogueira conosco, né? Passa pela dificuldade conosco. Mas muitas vezes o Senhor nos livra. Coisas que a gente sabe, coisas que a gente nem sabe, mas o Senhor nos livra. Então nós vamos louvá-lo. Não sei se Lilian conhece essa música. Talvez, eu tô olhando aqui, lendo, talvez eu conheça. Tem uns que eu não conheço muito, tem alguns louvores. Gente, tá um desafio grande esse violão. A culpa é do violão, não é minha, não. Vou pedir para vocês só tirarem o microfone, porque senão fica uma voz sobreposta à outra, né? Eita! Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quantos meus inimigos se levantaram contra mim? O Senhor estendeu sua mão para mim
e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Deus, só um minutinho. Tá. Você está aqui, aleluia, tão certo como que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia. Tão certo como que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Deus está em mim. Deus está em mim, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, e tu podes me ouvir. Glória a Deus, glória a Deus. Desculpem aí o estado do violão. Amém. Você tocou. Eu Que evito legal. todo porque Glória a Deus. Amém. a gente apresenta ao Senhor, mas é porque por amor a Ele, mas a gente precisa melhorar muito. Amém. Aroma agradável. Esse louvor foi tipo uma oração. Amém. Amém. É, Glória a Deus. nós vamos agora passar para as nossas orações, né? Nossa campanha, deixa eu colocar aqui para vocês relembrarem, e a gente vai escolher, né, um pedido. Lembrando que nós já estamos quase acabando, né? Falta pouco para encerrar. Dia 30 encerra, dá vontade de continuar, mas é, a gente persevera orando, né? Deixa eu mandar aqui um link. Minha mãe está dizendo que não está conseguindo entrar. Ai, ai. Deixa eu colocar aqui o WhatsApp das mulheres posicionadas. Liana, você consegue, ou Lilian, colocar o link aqui para minha mãe, que ela está dizendo que não está entrando. Ela está falando lá no grupo? Lá no outro grupo. Vamos lá. Eu vou encaminhar de novo para os dois grupos, certo? Certo, beleza. Vou colocar aqui para vocês o nosso pedido de oração. Preencher. Pronto. Acabou saindo aqui o meu. Pronto. Aqui estão os nossos pedidos, né?
Eu queria que vocês aproveitássemos rapidamente, porque eu preciso passar a palavra no tempo para a gente aproveitar bem. Mas eu queria que vocês que estão participando, me falem, como tem sido para vocês, como tem sido essa experiência desse relógio, como tem, o que tem acontecido, como Deus tem falado. Queria que vocês compartilhassem. Na questão de experiência de orar, né? São tantos pontos, minhas irmãs, são tantos, tantos pontos, mas o que eu tenho ganho, assim, de apesar de ver o que tem acontecido do mal, da iniquidade, eu tenho sentido paz, tenho tido paz. Só por a gente estar ali apresentando, orando, é isso. A gente teve muitas respostas, né, ano passado, o Senhor mostrando a fidelidade dele e realmente mudando as situações, mas eu não tenho orado assim, eu vou orar porque eu quero que Deus mude. Não, eu tenho orado assim com o coração tranquilo, de o Senhor está aqui, o Senhor está no controle e o Senhor está fazendo cumprir aquilo que tem que acontecer. E realmente a gente fica muito feliz quando Deus responde, é, mas eu tenho tido principalmente paz quando aparentemente não responde, porque é certo que ele está no controle, sabe? É certo. Então, antes de eu participar aqui do grupo das mulheres posicionadas, eu ficava assim, muito, muito abalada, no sentido de perder as esperanças, sabe? Ficar desanimada. E desde quando a gente começou a orar, não só nessa campanha, desde o ano passado, que eu mais percebi que eu tenho paz no meio das tribulações. E as irmãs conhecem algumas batalhas, né, que eu tive, que eu tenho, e eu acredito que isso é bênção, né? É presença do Senhor, é graça que a gente tem ganho, e mas realmente encoraja bastante estarmos juntas sabendo que a gente não está preocupada sozinha, a gente não está orando sozinha, a gente tem o Senhor e temos umas às outras, né? Então isso tem sido muito encorajador mesmo. Glória a Deus. Lília? Então, da minha parte, é, como eu já tenho feito vários assim, aconteceu, né? Em algumas vezes, não só na ICA, em outras igrejas que eu já vim, né? Deu participar, né? No relógio de orações. E assim como a irmã falou agora, Liana, teve um tempo que eu ficava meio assim, digamos, quando eu começava a orar, que via que algo não, achava que não estava acontecendo. E eu, às vezes, eu me sentia como se eu não fosse, a minha oração não fosse, como, não fosse tão forte, algo assim, sabe? E dizia, meu Senhor, será que sou eu que não tenho aquela força na oração, aquele... Mas com o tempo, porque cada vez que a pessoa vai é, amadurecendo, vai tendo mais experiência com Deus, né? Tendo mais intimidade, e aquilo você vai orando e você vai dizendo, tá na mão do Senhor. Ele sabe todas as coisas, né? Ele pode todas as coisas. Então, eu fico feliz em saber que eu estou ali intercedendo por aquela causa, e não só eu, como muitas pessoas que também estão intercedendo, estão entregando na mão do Senhor, porque Ele pode todas as coisas, né? Por mais que às vezes você sinta que algo que você diz, eu queria que você quer apressar, você quer ver resultado, mas não é você quem tem que querer, é o Senhor, que muitas coisas têm que acontecer porque Ele permite, mas nós não sabemos o que é que está acontecendo. Mas Deus sabe, porque Ele sabe por todas as coisas e Ele pode todas as coisas. E o que temos que fazer é a nossa parte
que é essa que nós fazemos, né? Interceder uns pelos outros, como eu digo, sentir a dor do outro, né? Porque quando nós não sentimos a dor do outro, nós que somos as pessoas que doentes, eu quero dizer isso, né? Então, o fato de nós estarmos ali intercedendo, que cada dia significa que nós estamos sentindo a dor do outro, nós importamos com o outro. E como diz, amamos o nosso próximo, né? E estamos ali intercedendo por essas causas, né? E por outras causas, e colocando diante do Senhor. Porque nós não temos força, não temos poder, então só temos que colocar mesmo diante dele, confiar e entregar. E ele é quem faz todas as coisas. E nós temos o quê? Que descansar o nosso coração, né? Entregar a ele e descansar. Porque o que nós não podemos fazer, quem pode é ele é quem pode, né? Então é isso, a partir do momento que você ora, entrega ao Senhor, você tem que descansar. Porque no momento que você não descansa, que você fica meia duvidosa, então você não está confiando. Então é isso, cada vez que eu me aproximo, tenho intimidade com o Senhor, que eu oro, eu digo, Senhor, é com o Senhor. O Senhor é quem faz. Eu estou aqui intercedendo por essa causa, porque nós temos que fazer a nossa parte, orarmos uns pelos outros, né? E o Senhor é quem faz todas as coisas. Amém. E é isso que eu, a cada dia, amadureço na fé, na intimidade com o Senhor. Não só essas causas, como outras causas pessoais que às vezes nos amedrontam, assim, entendeu? Mas eu paro e converso com o Senhor e digo, está em suas mãos, meu Pai. O Senhor pode todas as coisas, assim como diz, tudo é feito, né, diante da sua vontade. Então, está aí, que seja feito a sua vontade. É Amém. assim que eu me porto diante dele. Amém. É interessante que isso também aconteceu comigo. À medida que você vai orando, Deus vai transformando primeiro a gente, né? A gente vai orando, Senhor, faz uma coisa na vida daquela pessoa, mas na medida que você está orando, Deus começa a transformar você, porque eu estava muito ansiosa com essas questões, e assim, Deus redireciona também, né? Por exemplo, eu coloquei aqui sobre a questão da chegada dos chineses, dos muçulmanos, que a gente não estava orando contra as pessoas, né? Isso deve ficar bem claro. Não temos nada contra as pessoas, porque nosso país é um país formado por imigrantes, né? Viemos da África, viemos de Portugal, viemos dos índios, nativos que vêm de várias outras regiões. Temos japoneses, temos árabes mesmo no nosso país, então, os europeus. Então, o nosso país é um país que sempre foi aberto, as portas abertas para os imigrantes, e não, nunca houve problema. Os italianos, né? Os holandeses, franceses. Então, qual é o nosso pedido de oração? É por causa da questão da geopolítica, né? Afinal de contas, hoje nós estamos vendo a China, né, tendo muito interesse no país. Temos notícias da questão da ditadura da China para com, principalmente aqueles que se opõem à sua forma de governo, né? Forma de crédito social, né, que é uma coisa pouco falada, mas que quando a gente vai pesquisando, a gente vai descobrindo. E a gente sabe que o nosso governo, o Brasil, está muito junto com a China e os muçulmanos também que estão vindo. Não o povo árabe, o povo de religião muçulmana, necessariamente. Nós estamos falando a respeito dos grupos terroristas que vêm, às vezes, no meio da população. E que tem, a gente conhece, né? A gente também se aprofunda para pesquisar, estudar, e a gente sabe que existe uma ligação muito grande entre muitos terroristas, né? Traficantes aqui do Brasil. Então, há uma conexão muito grande.
e na busca pelo poder, né? Então, as coisas estão assim. Então, é, eu estava muito amedrontada sobre isso, né? Porque quando a gente ouve também falar o que que os muçulmanos, eles vão para os países, né? E lá eles querem implantar a Sharia. Isso está acontecendo lá na Europa, em Portugal, em Londres, eles estão chegando no poder. Então, há um plano de governo também, de poder por esses grupos terroristas. Não é o povo árabe, não, de jeito nenhum. Mas a gente começou a orar sobre isso. E eu via realmente como uma ameaça. Até que Deus começou a colocar mais no meu coração assim. Mas aqui, né, muitos deles vão chegar, estão chegando, já estão aqui e vão ouvir também falar do amor de Deus por eles, né? Então, veja isso como uma oportunidade também que eu estou fazendo, né? Então, começamos a focar nisso. Outra coisa também foi sobre as mulheres debaixo do Talibã, né? Lá no Talibã, na Sharia, que são maltratadas, as crianças dadas em casamento. Então, assim, cada vez que eu orava e chorava, assim, falando, Senhor, isso não pode acontecer, faz alguma coisa, levanta-te em justiça, meu Deus, isso não pode. E aí Deus começava a me direcionar para orar pelos homens. Porque se a gente ora só por elas, né? Eu sei que Deus fez isso com vocês também. Porque se você ora só por elas, primeiro, eu já via praticamente assim algumas delas conhecendo Jesus, porque a gente tem muitas notícias, né, de que muitos muçulmanos sonharam com Jesus e passaram a crer nele. Então eu ficava imaginando muitas mulheres, né, assim, tendo encontros com Jesus, tendo visão sobre Jesus e a presença de Jesus, assim, aliviava toda a dor. Só que o olhar da gente é pelas mulheres, mas Deus também olha pelos homens. Então, muitas vezes, Sim. aqueles homens também precisam ser alcançados. E imagine, Ilana, só te interrompendo, aí a gente é corrigida por Deus orando. E depois, assim, tipo, 1, 2 semanas a gente vê notícias dessas conversando. Meu Deus, isso falei, Senhor, foi tu que orou no meu lugar, não fui eu, porque eu não pude criar isso. Não é incrível a gente ver assim, nossa, olha, o Senhor está convertendo aqueles que são os piores, os algozes. Deus está exatamente. fazendo. Aí assim eu fico assim, ó, arrepiada. Meu Deus, não foi eu que tive essa ideia de orar assim, foi o Senhor que corrigiu para eu orar direito. Nossa, Exatamente. isso é E a incrível, gente, e realmente, porque ele vai, é ele quem faz a obra, mas ele nos envolve porque ele quer que a gente veja o que ele está fazendo. É para que sim. a glória é dele. Mas se a gente não ora, o que que acontece? A gente pensa assim, se eu não orar, Deus não vai fazer. Não, Deus vai fazer de qualquer jeito. Mas se você Verdade. orar, você participa, você vê aquilo que Deus está fazendo. Então, meu coração começou a se compungir pelos Ele quer fazer junto. Ele quer fazer fazer junto. junto com ele. Ele pode fazer sozinho, mas escolheu a gente, né, para estar com ele. E outra, Deus muda o coração da gente para com eles, né? Porque eu estava com raiva desses homens, e aí Deus começou a me mostrar a necessidade deles, que esses homens, eles cresceram nisso, eles acreditam nisso. Eles fazem, passam de pai para filho. Agora você imagina quebrar um ciclo de violência, porque algum deles encontrou o amor de Deus, encontrou eles vão olhar para aquelas mulheres e vão falar: por que que eu estou fazendo isso com elas? Eu não posso fazer isso com elas. E os homens que casaram com as crianças começaram assim a ter amor como pai, e falar assim: não, não posso fazer nada com essa menina, vou liberar essa menina. Ou até ficar com a menina, mas tratá-la como filha. Mudar, né? Protegê-lo. Então, essas mudanças, por isso que Deus nos chama para essas campanhas de oração, porque Ele quer mudar a gente enquanto Ele está fazendo coisas no mundo. E tem horas que a gente fica assim, Deus, não é possível que o Senhor está de braço cruzado, né? Mas Ele não está. E Ele quer que a Amém. gente veja, né, o que Ele está fazendo. Então, nesse momento, né, sem mais delongas. Oi, Fabiana! Fabiana está por aqui também. Boa noite.
Olá, Fabi. Oi, boa noite, tudo Boa bom? noite. Tudo bem? Nós estamos falando aqui da experiência, né, com o relógio de oração. Deus tem falado a mesma coisa, né, para todas nós. Nós vamos fazer esse momento de oração para poder passar a palavra. Ih, já até ultrapassei o tempo que era para entregar. Então, vou estar fazendo oração aqui. Vou estar pedindo pelas crianças, né, no tráfico, exploração no Brasil e no mundo, esse pedido 8 aqui. Fabiana, eu vou pedir para você orar. A gente faz orações bem específicas para não ficar do horário. E aí eu vou pedir que você esteja orando por essas mulheres debaixo do Talibã, da Sharia, que são maltratadas, as crianças dadas em casamento e pelos algozes delas, né? Os maridos, esses homens, que eles sejam alcançados e transformados. E, Lilian, vou pedir que você esteja orando pelos nossos irmãos ali no Sudão, na Índia, na Coreia do Norte, no Irã, na China e tantos outros países, tá certo? A gente vai fazer orações bem específicas. Ok? Alguma dúvida? Não, Lilian, o ponto 4, eu fico com o ponto 8 e Fabiana, o ponto 14. Tá certo? Rosângela, fica à vontade se você quiser orar, mas se você não quiser, não sente à vontade aqui para isso, também fica à vontade, tá certo? Eu estou tão feliz que você está aqui, nós estamos, né, felizes pela sua presença. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, colocamos diante do Senhor, ó Pai, esses pedidos, ó Deus, de oração, mas também glorificamos o Teu nome, porque grandes coisas o Senhor tem feito, Pai. Grandes coisas o Senhor tem feito. O Senhor, ó Deus, é a pessoa mais, é quem mais está irado com tanta maldade. Às vezes nós temos a impressão que o Senhor está indiferente, que o Senhor está vendo tudo, não responde. Mas à medida que o Senhor nos chama para orar, o Senhor começa a mostrar que o Senhor, sim, se importa. Então nós te louvamos por isso, Deus. E eu continuo te pedindo, nós continuamos implorando ao Senhor pelas crianças, ó Deus, que são vítimas do tráfico, Senhor Deus, da exploração sexual, do tráfico de órgãos, Pai. Crianças, meninas, mulheres, homens também, Senhor. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor venha quebrar esquemas, ó Deus, de tráficos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, envia os teus anjos, ó Pai, e bloqueia, Senhor, impede, Pai, anula, Senhor, todo plano, Senhor, todo atentado, Senhor. Mas, ó Deus, muitas dessas pessoas acabam sendo. Algumas são libertas e outras, ó Deus, são cooptadas, ó Deus. Mas, ó Deus, que o Senhor esteja com elas ali. Como o Senhor esteve com José quando ele estava ali naquele poço, Deus. Vendido, Senhor Deus, como um tráfico de escravidão também. Mas ele se tornou governador do Egito. Para o Senhor, nada é impossível, Deus. O Senhor pode mudar a história, Deus, de muitas dessas crianças e mulheres e homens, ó Pai, que estão sendo, Pai, levados, ó Deus, como mercadorias. Encontre, Senhor, essas pessoas ali, Pai. Tira elas dali, das mãos dessas pessoas más, mas também, Senhor Deus, esteja com elas no meio desse sofrimento. Visita, Senhor, esses traficantes, Pai. Essas pessoas que estão ali por causa de dinheiro, por maldade, Senhor. Ó, meu Pai, visita, Senhor. Quebra, Senhor Deus, o coração deles, Pai. Leva ao arrependimento, Senhor, dos seus pecados. Senhor Deus, que eles larguem isso, que eles sintam o peso do seu pecado, da sua sujeira, da sua maldade, Deus. Se arrependam, Senhor, aos teus pés. E aqueles que não se arrependem, que o Senhor venha, Deus, fazer eles pagarem pelo que eles estão fazendo, Pai. Em nome de Jesus, pedimos a Deus, tira, Senhor Deus, as algemas, ó Deus, dos braços, das pernas dessas pessoas. Dá a elas, ó Deus, a certeza de que Tu existes, ó Pai, e que Tu és um Deus, Pai, um Deus presente, um Deus que faz, mas que elas possam
suplicar o teu nome, que elas possam clamar por ti, Deus. A tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Invoca-me, invoca-me, Senhor, que elas possam te invocar. Em nome de Jesus, não nos deixe esquecer dessas pessoas. Amém, Pai. Amém. Lília, tá bem. Amém. O meu pedido é esse do 4, né, Ilana? É, Estão em sofrimento no Sudão da Índia, né? Coreia do Norte, né? Santo maravilhoso Pai, Pai amado, Pai querido, em tua presença, meu Deus, primeiramente eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo, ó Pai, em nossa vida, Deus. Por cada dia, meu Pai, que o Senhor tem nos sustentado, Pai, tem cuidado de nossa família, Deus, tem nos dado o livramento, ó Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Deus. Eu quero te apresentar, Pai, todas as pessoas, Deus, que estão, meu Pai amado, sendo perseguidos, meu Deus, por essa igreja perseguida, por esses cristãos, Deus, as pessoas, Pai, que estão em sofrimento, Deus. Ó Pai, chega ali, Pai, com teu socorro, Deus, com a sua providência, Pai, para esses cristãos, Deus, para essas pessoas, Senhor amado, que estão em sofrimento no Sudão da Índia, na Coreia do Norte, Irã, China, no norte de Moçambique, na Nigéria e demais países, Deus. Ó Pai amado, chega com o teu consolo, meu Deus, Jesus. porque só o Senhor, Pai, pode todas as coisas, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, trabalha na mente deles, Pai, essas pessoas, ó Santo Espírito de Deus, que a tua palavra chegue, Deus, ao coração e à mente deles, meu Pai, que eles venham ser alcançados por ti, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Livra de todo o sofrimento, Deus. Que essas pessoas, Deus, venham também ser despertados, meu Pai, por ti, Senhor. Que não venham, Pai, causar tanto sofrimento para essas pessoas que sofrem, Pai, essa perseguição, Pai, esse sofrimento, Deus. Em nome de Jesus, Pai, toma cada um, Pai, em tuas mãos, Deus. Chega com teu consolo, Deus amado, com teu socorro, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu coloco a vida de cada um deles em tuas mãos, Deus. Desde já, Pai. Eu te oro e te agradeço, Pai. Em nome de teu filho amado Jesus. Amém. Senhor. De amor, nosso Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua graça, através do nosso Salvador Jesus Cristo. Pai, como tuas servas, Senhor, oramos a ti, porque cremos na ação do teu amor, na ação do teu Espírito Santo, que converte, Senhor, as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Pai, a tua graça, a tua salvação, Senhor, ela é dispensada, Senhor, sobre todos os povos. E nós te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, das culturas, Senhor, islâmicas, ó Pai. Te pedimos, Senhor, misericórdia por aqueles homens, por aquelas mulheres que vivem debaixo de um fardo cultural, ó Pai querido, aonde, Senhor, acreditam que adoram o Deus único, Senhor. Porém, ó Pai querido, estão adorando ao Deus errado, ó Pai. Senhor, eles têm os princípios, Senhor, de obediência aos ensinamentos que foram passados para eles. Porém, Senhor, muito deturpado, nós suplicamos a Ti, Senhor, para que através, Senhor, do próprio livro deles, Senhor, ao Corão, aonde ali também está representado o Senhor Jesus, Pai, que muitos já têm, Senhor, sido, Senhor, libertos, Senhor, do islamismo através do próprio Corão, ó Pai. Assim como também de sonhos, ó Deus. Nós temos ouvido, Senhor Jesus, muitos testemunhos a respeito da ação do Teu Espírito Santo, que tem levado essas vidas, Senhor, a se converterem aos Teus pés.
E nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor continue dando, Senhor, a ele, Senhor, essa visão, ó Pai. Que teu Espírito Santo, ó Pai querido, converta esses corações, trazendo, Senhor, esclarecimento a respeito de quem é o Senhor Jesus. Que eles possam perceber a grande importância que ele tem para a vida deles, muito mais daquele que eles chamam de Maomé. Ó Pai querido, que eles venham compreender que Alá é o Deus único e poderoso, porque é o Senhor, o nosso Deus. Ó Pai querido, que eles possam compreender que só o Senhor Deus é o único Criador, ó Pai querido, o único poderoso, soberano, Senhor. Ó Pai, que eles possam compreender, Senhor Jesus, à luz do Teu Espírito Santo, que só o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Te suplicamos que o Senhor repreenda a maldade, a criminalidade no coração daqueles homens, Senhor. Ó Pai querido, independente, Senhor Jesus, da divisão que existe dentro do islamismo, nós suplicamos a Ti que o Senhor repreenda, ó Pai querido, os maus tratos em relação às mulheres, que o Senhor repreenda os maus tratos em relação às crianças, especialmente às meninas. Te suplicamos, ó Pai, que o Senhor repreenda, ó Pai querido, a poligamia. Te suplicamos que o Senhor faça com que eles compreendam que eles estão em pecado, ó Pai. Faça com que eles compreendam, Senhor, que a vida eterna, Senhor, não é no harém, mas que é, Senhor, no ambiente de adoração ao Deus vivo, ó Pai. Que eles possam compreender, Senhor Jesus querido, a tua verdade, ó Pai, e que nós, enquanto tua igreja, Senhor, clamemos, Senhor, que nós, enquanto a tua igreja, Senhor, que tenhamos a oportunidade de proclamar a tua palavra de salvação, Senhor, algum desses, que nós possamos fazê-lo, que nós, enquanto a tua igreja, Senhor Jesus, permaneçamos firmes, constantes, sempre abundantes na sua obra, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor e que o seu nome seja glorificado e exaltado, Senhor Jesus, através de nossas vidas, através da tua igreja, Senhor, sobre a face da terra. Assim nós te oramos, Senhor, e agradecemos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Senhor. A palavra, Liana. Amém, boa noite. As irmãs me perdoem que quando eu começo a ganhar, eu gosto de escrever, que é como se eu falasse duas vezes o que eu estou ouvindo. Ai, meu cérebro fica captando. Isso daqui é bom demais. Eu escrevo, anoto. A irmã Fabiana orando, né? O Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E foi Ele mesmo que falou, né? Ele é o único que poderia falar de si mesmo. Ninguém vai ao Pai, né? A não ser por Ele. Lá em João 14:6. Irmãs, essa noite eu estava preparando uma mensagem aí, como o Espírito Santo ele tem esse jeitinho de trabalhar com a gente, ele mandou falar outra coisa. E aí nessas horas a gente lembra dos nossos queridos pastores, né? Que às vezes eles têm algo bem estruturado ali querendo falar, mas por algum motivo o Senhor ele quer que fale diferente. E eu peço que as irmãs tenham paciência, eu não sou teóloga, tá certo? Mas eu sou uma irmã que tem procurado conhecer a vontade do Senhor para esses tempos, assim como vocês. E eu tive uma reflexão esses dias a respeito do reino dos céus, né? Então, Senhor, essa noite, Senhor, fala conosco, fala no nosso coração, aquilo que tu quer que a gente escute, Senhor. Ministra através da tua palavra, para que estejamos preparadas, Senhor, para que tu venha realmente nos dar a palavra para esse momento atual, que conforte, que console e que nos encoraje. Amém. Então, nessa palavra de hoje, eu vou ter quanto tempo, Ilana? Que eu te perguntei aquela hora e não. Tá, o microfone.
Abre aí o teu microfone. Eu Isso. peguei um pouquinho do teu horário, né, Eliana? Porque a gente vai até 10 horas, né? Mas é direto. Inclusive você que encerra. Não, vai dar certo. Então, assim, eu botei como uma primeira parte, tá certo? Esse ano é um ano eleitoral, né, minhas irmãs? E existe uma grande disputa pelo poder político. E vocês podem ter certeza que existe uma grande guerra espiritual acontecendo. E pode ser que a gente venha, depois ali de outubro, novembro, a ter novos representantes. Pode ser que a gente tenha os mesmos e até alguns que continuem a querer conduzir nossos estados, né, o país, para uma direção que a gente vê que é bem ruim para a nossa fé, para o nosso dia a dia. Então, daí a importância da gente orar, né, pelos governantes, como o Paulo já incentivava, mas não somente isso. Deus, ele tem um governo, Deus, ele tem um reino que ele quer trazer a essa terra. Então, as preocupações com os governos desse mundo, elas não podem estar no foco dos nossos olhos. A gente tem que ter um olhar voltado para o que Deus quer fazer, que Deus tem o seu reino. Tem uma música que eu não lembro muito direitinho toda ela, mas quando fala em reino, eu lembro muito dela, assim, essa parte que diz assim: Eis um reino cheio de paz, eis um reino cheio de paz, pois Salomão recebeu de Deus um reino cheio de paz. Então, se vê atualmente, apesar dos pesares, nós vivemos em um país onde não tem uma perseguição aberta ainda à nossa fé, como em países pelos quais a gente acabou de orar, né? E a gente ainda pode pregar, a gente pode falar da nossa fé e tenho certeza de que isso veio de uma herança de irmãos que pregaram antes, de irmãos que sofreram antes. Muitos morreram pelo nome do Senhor até chegar aqui no nosso país, desde os apóstolos, desde os primeiros cristãos, todos sofreram pelo nome do Senhor e as perseguições foram muito pesadas. E hoje a gente, apesar de achar que ainda não está bom, o ser humano sempre quer mais, mais, né? Mas a gente vive num país que hoje, em comparação com outros países do mundo, nós temos um país aqui onde há uma certa paz, sim. Há batalhas, há, mas nós estamos num país que nós herdamos historicamente aqui uma paz para que possamos dizer sou cristão. Seja você católico, de qual denominação, e até eu tenho os que não são de denominações, eu e Ilana estava conversando sobre isso, né? Tem categorias de irmãos aí de todo tipo, tem até uns que se dizem desigrejados, né? Então, não vou entrar no mérito, mas a gente tem uma liberdade religiosa, respeito à nossa fé, apesar dos vilipêndios que a fé tem sofrido, né, no Brasil, e a gente precisa valorizar isso. A gente precisa no sentido de entender que Deus tem um propósito quanto a isso. Algumas vezes, conversando com meu marido, tem aquele livro Heróis da Fé, que é impressionante tudo que Deus fez através daqueles irmãos. E aí, uma vez falando com o meu marido, ele disse: Nossa, eu se precisar fazer uma coisa dessas, acho que eu não vou ser um Zé Ninguém no reino, né, do Senhor, porque quem sou eu diante desses heróis? Mas aí a conclusão que a gente chegou é que o Senhor ele tem um chamado para cada um. E isso é muito importante, que você entenda para que o Senhor lhe chamou, né? Cada membro tem a sua porção no corpo. E no reino dos céus, a gente pode falar a respeito de muitos aspectos. Mas eu vou entrar aqui num versículo que para mim é bem central,
porque a gente fica, afinal, que reino é esse, né? Jesus nunca botou uma coroa em si mesmo, de ouro. Pelo contrário, ele foi difamado, né? Foi envergonhado. Ele é um rei que recebeu uma coroa de espinhos. Mas, de fato, o reino dos céus existe, ele já chegou. E ele se faz presente no nosso meio. Eu costumo ensinar para o meu filho assim: meu filho, existem coisas que são invisíveis. E aí ele tem 6 anos, ele fica fascinado, né? Algumas coisas que eu falo assim. Aí ele, como assim, mamãe? Existe coisas invisíveis? E aí, falando de fé, eu tento explicar com coisas que ele percebe, com a percepção humana dele, né? Aí eu falo, como é que você acha que a energia, a luz liga? Aí ele fala, aí eu falo, ó, energia elétrica, você não enxerga. Ninguém enxerga energia elétrica. E ela existe. Aí, aí você tá vendo o vento? Aí, não, mas você não sente que tem vento? Sinto, é invisível. Você vê as folhas, a poeira, você vê as coisas voando, mas o vento você não vê. Ele, pois as coisas de Deus são assim, elas são invisíveis, mas elas existem, são muito reais. E lá em Romanos, o capítulo 14, o versículo 17, tem uma passagem muito, muito boa. Ele vinha falando no capítulo 14 sobre aqueles que tropeçam, né, com pequenas coisas na fé e a necessidade de você respeitar algumas limitações dos irmãos quanto a práticas, quanto guardar dias ou comer ou não certos alimentos. E em Romanos 14, 17, ele diz assim: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no espírito. Então, aí são 3 pontos que eu vou me deter hoje, para que a gente possa esmiuçar e compreender um pouco sobre o reino do Senhor, certo? E aí vamos lá. Justiça, o primeiro ponto. E outra coisa, eu entendo, né, irmãs, que uma coisa vem depois da outra. Primeiro justiça, depois a paz e no final a alegria. Porque se a gente inverter, é difícil você ter alegria se você não tem uma paz, né? Geralmente, sem paz, você tem frustração, ansiedade. E sem justiça, geralmente o que gera é uma discórdia e guerra mesmo. Então, precisa que as coisas aconteçam nessa ordem, tá certo? Então, vamos nos deter aqui na questão da justiça primeiro. Eu dei um Google, antigamente a gente buscava o dicionário Aurélio, né? Mas eu dei aqui um Google, e aí vamos lá, significado da palavra justiça. E o que eu achei mais interessante foi justiça é a qualidade do que está em conformidade com o que é direito, a maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo e referente a ser legal, ou seja, dentro da lei. Então, justiça, o primeiro ponto é que é alguma coisa que foi feita corretamente dentro das regras, certo? Aí outro ponto é que ela é um reconhecimento do mérito de alguém. Terceiro ponto é o conjunto de órgãos que formam um certo poder judiciário e ainda um conjunto de pessoas que promovem as leis. Então, assim, a justiça é algo que nosso país tem sido muito carente, né? Existem as leis, existem as pessoas para que faça-se cumprir a lei. Porém, a lei, uma vez eu vi um comediante falando que no Brasil a lei não é mais uma regra para ser cumprida, ela está mais para ser uma sugestão.
porque assim, infelizmente, tem sido encarada as regras, as leis brasileiras, né? Mas no que tange à justiça de Deus, minhas irmãs, tenho certeza que o Senhor, ele é um reto juiz e ele fará conforme a sua palavra. E ele está fazendo, está julgando e já está dando a paga de todo aquele que comete as coisas diante dele, de forma correta ou não, e ele fará justiça no final, porque ele é juiz benigno também. Então, ele dá muitas oportunidades, muitas. E aí, mais uma vez, lá vou usando o exemplo do meu filho, né? Ele escuta as pessoas falando de política, ele fala hoje ele falou isso. Mamãe, seria bom que o político tal, né, morresse, né? Ele devia morrer, porque ele faz todo mundo sofrer. Aí eu falei assim: não, meu filho, na verdade, é bom que ele não morra. Aí ele, por quê? Porque Deus está dando oportunidade para ele se arrepender. Porque se vier apenas a justiça de Deus sobre ele, o inferno não é brincadeira. É o lugar para onde ele está destinado, vivendo da forma como ele tem feito. Então, Deus, todos os dias, ele renova as misericórdias dele, está dando oportunidade para que aquela pessoa mude, para que enxergue, para que se arrependa. Mas chega um momento que realmente acabou a chance. Então, enquanto ele tiver vida, há esperança. Aí, meu filho, puxa, ficou pensando, né? O bichinho, como é que eu falo isso com uma criança de 6 anos? Mas veio, né? Veio na minha mente. E é como a gente vinha tendo comunhão um pouquinho antes agora. A gente estava orando pelas pessoas injustiçadas, as vítimas, e Deus queria que a gente orasse pelos algozes que estão se convertendo. E a gente recebeu notícias, né, das conversões por sonhos, por revelação, por visões que eles estão tendo lá de Jesus. Alguns algozes ficam como agentes secretos ali dentro, só tirando vítimas, libertando pessoas, livrando das mãos dos homens maus, né? E isso é Deus operando de forma miraculosa. Quem somos nós para achar que nós é que devemos julgar? O Senhor, ele é o reto juiz e a gente pode ter segurança nisso. No reino dele, o reino de Deus, que ele já está estabelecendo nessa terra, já está manifesto, o Senhor, ele já está executando justiça. A gente pode ter certeza disso. Então, para resumir, para mim, quando eu penso nessas coisas, minhas irmãs, que eu ganho diante do Senhor, que justiça é fazer as coisas do jeito de Deus. Do jeito de Deus. E muitas vezes ele nos surpreende. E ele mostra que não é bem o que a gente estava pensando. E a vontade dele, ela é boa, agradável e perfeita sempre. Sempre, sempre. Então a gente pode ter confiança de que o Senhor, estando no controle, ele faz e ele fará justiça. E essa é uma das características do seu reino. Então, o segundo ponto, o reino de Deus, ele é paz. E aí a gente vem ver o conceito de paz, né? Mais uma vez ali eu dei um Google e aí tem um conceito bem explicadinho. Fala assim: primeiro, é a relação entre pessoas que não estão em conflito. É um acordo. E também pessoas que estão em concórdia, né? Elas estão em acordo. Segundo ponto, sobre paz, é a relação de tranquilidade entre cidadãos. Também a ausência de problemas, de violência.
Terceiro ponto, situação de uma nação ou estado que não está em guerra. E o quarto ponto é uma cessação, ou seja, parar totalmente as hostilidades entre estados e mediante uma celebração de um tratado, ou seja, um acordo, né? Mas assim, o que me faz lembrar na questão de paz, como a palavra do Senhor diz, o Senhor, antes de partir para a glória, ele falou, né? Antes de morrer, eu lhes deixo a paz. Ah, perdão, é isso mesmo, antes de morrer. Eu lhes deixo a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Isso é em João 14:7. Então a gente vê assim que a paz que Deus nos dá, é claro, sendo ela uma das características do seu reino, ela é uma paz que excede esses conceitos que a gente encontra num Google ou num dicionário. Ela é uma paz sobremodo maior, minhas irmãs. Ela não é apenas uma ausência de guerra, ela não é apenas feita sobre acordo. E também lá em Filipenses, o capítulo 4, versículo 7, diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então você já consegue aprofundar mais do que se trata essa paz que o Senhor nos dá. É uma paz maior do que a que o mundo dá. Primeiro, porque ela vem de Deus, certo? Ela excede qualquer explicação. Todas nós já provamos dessa paz. Às vezes o mundo está se acabando, né? Mas você vai na presença do Senhor, você tem aquela paz, e a única explicação que a gente pode dar é que ela excede qualquer entendimento. Às vezes seu problema não está ainda resolvido, mas você tem paz no seu coração. Tá lá os problemas, tudo papocando, mas é a presença do Senhor, ela é tão maravilhosa, né? Que a gente ganha essa paz que vem com a sua presença. Não dá para a gente explicar, a gente só sabe e tem a certeza que papai está no controle, a gente tem a certeza de que não importa o resultado, virá para o meu bem, porque o Senhor, ele sabe o que faz. É uma paz que vem de confiar em Deus, no seu trabalhar, no seu agir, principalmente vem pela presença dele. E ainda fala aqui, continuando Filipenses 4:7, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. É uma paz muito poderosa, né? Porque as nações elas se vanguardam colocando ali antigamente eram fortes. Aqui em Natal tem o Forte dos Reis Magos, né? E em outras cidades tem outros tipos de fortes, são fortalezas, são castelos. Mas essa paz aqui do Senhor, ela guarda o nosso coração. E a importância de guardar o coração é tão tremenda. Lá em Provérbios 4:23, é uma passagem que eu amo muito, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Já pensou? Então, assim, essa paz do reino, ela é uma paz sem igual. Ela guarda aquilo que é de mais precioso no seu coração, né? É o seu coração. E aí, qual a importância de guardar o coração? Que é daqui que Deus enche, daqui que Deus transborda. Isso aí explica em muito como podem pessoas ainda confessarem o Senhor em situações tão extremas, né, de perseguição da própria vida. E como podem pessoas ainda resistirem diante do dia mau? Como é possível você ter paciência enquanto todo mundo já tinha
entrado em desespero. Se você realmente está buscando do Senhor a presença, Ele vai lhe dar com a presença essa paz, que excede todo entendimento. E não é para nossa honra e glória de forma alguma, irmãs. É tão somente aquilo que Ele é. É tão somente o reino se manifestando. E aí, continuando, fala, e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, você vê que essa paz, ela guarda, inclusive, os nossos pensamentos. Como é difícil dominar os pensamentos, né? Quando a gente é criança, talvez as irmãs tenham tido experiências assim. Alguém vai falar coisa que você não gosta, bota o dedo no ouvido, não, 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 não. Porque é impossível você dominar o pensamento, você não está gostando, você tampa o ouvido, tenta fazer barulho para não ouvir, senão vai acontecer aquilo que você não queria. Mas, inclusive, tem pessoas que têm uma tendência, a Ilana pode dizer, né? Não sei os motivos, bem explicadinho, mas tem pessoas que são naturalmente bem pessimistas, né? Falar, vamos viajar, poxa, mas o carro não tá bom. Vamos pregar evangelho. As pessoas não querem, a pessoa quer viver aquela vida de sempre, né? Mas se você estiver realmente, mesmo um pessimista, estiver na presença do Senhor, pode jogar tudo para o Senhor que Ele aguenta o seu pessimismo. Senhor, olha ali o pneu do meu carro. Senhor, não consigo dar manutenção direito. Senhor, qualquer coisa que venha no seu pensamento aí, que às vezes o pessimista ele é assim por precaução, né, também. Então pode botar para o Senhor. E aí o que vai acontecer? Essa realidade do reino de paz vai guardar até o seu pensamento. Mas o Senhor está comigo. Meu carro não é o carrão, né? Mas o Senhor está comigo. As pessoas podem até não querer, mas eu estou obedecendo a ordem do Senhor de evangelizar. Então, o Senhor, ele guarda, ele transforma, inclusive, nosso pensamento. Ele nos guarda na sua presença. Inclusive, lá em Efésios 6, um dos itens da armadura de Deus é o capacete, né? Da salvação. Então, essa ciência de quem somos, a quem pertencemos, o que devemos fazer, o que Deus fez por nós, isso tudo vem à nossa mente e nos guarda. Então, a paz do Senhor é uma das características ali do reino de Deus. E vamos passar para a terceira porção. Vou tentar dar uma acelerada, mas é a alegria. Falar de alegria para o brasileiro é complicado. Então, eu já vou subentender, tá certo, irmãs? Que vocês sabem o que é alegria. Irmãos de outro país, tá na internet, né? Irmãos de outro país, pense no Brasil. Brasil é alegria. Pronto, tá explicado. Mas essa alegria do reino, ela é diferente. Ela é uma alegria não apenas de dar ânimo ou satisfação. A alegria em Deus, ela é algo que nos impulsiona a seguir, apesar das dificuldades. E a gente vê lá na passagem de Neemias 8:10, um bom exemplo de como essa alegria funciona, a alegria do reino. E fala assim, ó, a alegria do Senhor é a nossa força. E aí, quando nós vemos a história de Neemias, a gente vê que de forte eles não tinham nada. Não tinham nada, eles estavam na pior ali, reconstruindo, né, Jerusalém. Mas alegrar-se no Senhor nos dá esse vigor necessário para cumprir a sua vontade. E uma coisa é certa, minhas irmãs, ele cumpre. Não precisa você ter muita coisa. Você pode ter uma fé do tamanho do grãozinho de mostarda, que o Senhor ele vai cumprir a sua vontade. Então somente semeie essa fé que você tem, porque ela caindo na boa terra, ela vai germinar e vai dar muito fruto. Então não tema. Essa certeza, essa alegria e disposição que vem do céu, você pode confiar plenamente.
Então, assim, passando aqui para a conclusão, eu me lembro da passagem de Mateus, vou deixar para as irmãs lerem. Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 13, e que o Senhor ele ensina os discípulos a orarem. E aí, numa certa parte, ele fala assim, no modelo dessa oração, ele diz: faça a tua vontade na terra, assim como é feita nos céus. Então, assim, isso nos ensina como nós devemos orar. E a resposta é assim: como será que a gente deve orar, né? A gente deve orar para que o céu desça. O céu desça. Eu sei que existe a questão escatológica de ser arrebatado, deixa tudo para trás. Mas a oração do Pai Nosso nos ensina a orar para que o céu desça, a vontade dele, que é plena, perfeita no céu, seja aqui também. E nós é que temos essa chave nas mãos, né? A gente pode orar, Senhor, estabeleça o teu reino, o teu jeito, a tua lei, a tua vontade nessa terra, né? E que é totalmente diferente da vontade do homem e até mesmo da nossa vontade como intercessoras. E nós já testemunhamos, né, como o Senhor mudou as nossas orações. E aí eu vou deixar uma reflexão para as irmãs também. Qual é a vontade do Senhor que ele já tem falado para você? Porque antes de ganharmos nossa cidade, estado, Brasil, né? Às vezes a gente vai no mundo inteiro, né? Ah, Senhor, ganha o mundo inteiro, mas a gente precisa que Deus faça a sua vontade em nós. O que é que Deus já te revelou que é a vontade dele, né? Que nós possamos ser dóceis, porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então a gente não precisa temer fazer a vontade de Deus. Às vezes parece uma aventura, né? Se eu fizer, como vai ser? Vai sair do meu controle. A gente pode pensar assim, mas tenha certeza, irmãs. Lá em Romanos 12, capítulo 3, é um rogo que o apóstolo Paulo faz. Ele clama, né? Por favor, irmãos, não se deixe amoldar por esse mundo. Não deixe o mundo pautar aquilo que você faz, como você pensa, mas seja transformado. Seja transformado através de entender a vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita. Então, eu quero deixar esse encorajamento às irmãs. Tenha coragem de fazer exatamente aquilo que Deus está mostrando para você, porque isso vai trazer o reino de Deus nessa terra. A partir do momento que cada uma de nós fizermos exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça, o reino dele vai se estabelecer em nós primeiro e depois ao nosso redor também. Amém. Amém. Liana, a gente vai encerrar. Glória a Deus por essa palavra. Que eu vou pedir, Liana, que você mesma possa fazer uma oração. É, deixa eu. Peraí.